Alô, bom dia, estamos de volta nesta segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024, sejam todos bem-vindos. E preciso começar mandando um abraço para o Vitor Vargas. Ele gosta muito do jornalismo feito por este canal e pediu um abracito. O Vitor Vargas é membro do canal já há 6 meses e merece um super abraço. Um grande abraço, Vitor Vargas, um beijo no coração. Muito obrigado pela força, muito obrigado pela membresia. Deus te abençoe. Bem, meus queridos amigos, notícia de última hora, essa foi publicada agora pelo Daily Mail, que diz que um grupo de ataque de porta-aviões americanos foi enviado às pressas para o Oriente Médio, já que novas informações de inteligência israelenses sugerem que o Irã lançará um ataque em questão de dias, fala-se até em quinta-feira. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenou que um submarino com mísseis guiados fosse para o Oriente Médio na noite de domingo, instruindo o grupo de ataque de porta-aviões Abraham Lincoln a se mover rapidamente para a área, anunciou o Departamento de Defesa norte-americano. A medida ocorreu poucas horas depois de Austin falar com o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, e o major-general Pat Ryder, secretário de imprensa do Pentágono. Durante a conversa, Gallant disse a Austin que os preparativos militares iranianos sugerem que o país está se preparando para um ataque de larga escala em retaliação ao assassinato de Ismail Haniyeh. Bem, não é preciso dizer que o serviço secreto israelense sim conta com muita credibilidade. Daí porque talvez os Estados Unidos estejam sim enviando navios especiais de guerra com mísseis teleguiados para a região com urgência. Mas a pergunta que fica é: será que isso já não era previsto desde o começo do ano, desde o ano passado, desde outubro do ano passado, propriamente? Bem, é só uma questão periférica, porque, na verdade, há sim uma perspectiva de ataque, só que ela não veio, e daí, razão pela qual muita gente está dizendo ou sugerindo os motivos. Amir Taheri, o escritor Amir Taheri, por exemplo, diz que o motivo do Irã não ter atacado Israel ainda é porque o Ayatollah Ali Khamenei é mais acostumado a falar e não agir, ou falar mais do que agir. É uma visão de Amir Taheri. Ele diz que no final das contas o Irã não fará nada, que aliás o ataque de abril a Israel foi apenas um teatro. O Irã mandou basicamente 400 mísseis em direção a Israel, mas, segundo Amir Taheri, era tudo programado para não atingir nada, era só para dar uma resposta ao mundo islâmico, como se de fato o Irã tivesse atacado Israel, mas não houve praticamente nenhum dano a Israel. Daí porque Amir Taheri diz que foi tudo um grande teatro, e isso é comum, se tratando do líder espiritual do Irã, Ali Khamenei. Ele termina dizendo, um artigo publicado ontem no Gatestone Instituto, que no final das contas, Ali Khamenei virará as costas para todos os seus atuais protegidos. Ele virará as costas para o Hamas, para a Jihad Islâmica, para os Houthis e também, acreditem, para o Hezbollah. Porque Khamenei, segundo Taheri, não arriscaria o próprio pescoço por outros, por nenhum desses grupos que hoje briga com Israel por procuração. É uma visão, mas outra bem diferente é a do professor Majid Hafizadeh. Ele diz que não é bem assim, não. Também num artigo publicado essa semana, ou melhor, a semana passada, no sábado, no Gatestone Instituto, Hafizadeh diz que o Irã, que os mulás do Irã não pararão, a menos que sejam parados. Ele disse rapidamente, aqui vou ler só um trechinho da sua publicação, ele disse que desde que o governo Biden-Harris assumiu o poder em 2021, o comportamento beligerante do regime iraniano atingiu níveis sem precedentes. A única maneira de parar a agressão desse regime é uma resposta
que deixe claro que o custo de qualquer atividade maligna adicional por parte dos mulás ou de seus representantes será um preço alto demais a pagar. As impressões digitais e a influência do Irã são evidentes em inúmeros conflitos, tanto globais quanto regionais. O Irã, junto com o Catar, foram jogadores-chave na guerra contra Israel. O Irã também está por trás de mais de 150 ataques contra tropas americanas no Oriente Médio, desde o 7 de outubro de 2023, ferindo muitos soldados americanos. E ele termina dizendo que enquanto o regime iraniano tiver permissão para expandir a sua influência e causar estragos antes das bombas nucleares, a segurança global continuará a se deteriorar. Imagine o que o Irã fará quando tiver as bombas, pergunta Hafizadeh. Bem, é preciso lembrar que o professor Hafizadeh teve que sair às pressas do Irã nos anos 70, depois da Revolução Islâmica no país, refugiou-se nos Estados Unidos, onde é um professor de sucesso em várias universidades e, claro, vem lutando contra o regime dos ayatolás desde aquela época. É evidente que para ele os mulás, sim, são muito perigosos, mas existe aí então essas duas correntes de pensamento dentro dos Estados Unidos. Uma diz que o ayatolá faz apenas jogo de cena, fala mais do que age e no final das contas não fará nada. E o outro diz que não é assim. Eles farão de tudo, principalmente depois, se um dia, claro, tiverem a bomba atômica, porque tudo passará para uma esfera muito mais perigosa, para uma esfera nuclear. Há também uma terceira corrente de pensamento, essa aqui representada pelo jornalista Kant Kaufman, do Telegraph, que diz o seguinte: Israel sabe que não pode vencer uma guerra contra o Irã e tem pressionado a Rússia por armas. E a Rússia, por sua vez, teme quebrar, por assim dizer, as relações ainda relativamente boas com Israel e acabar se tornando um alvo no Oriente Médio, um alvo na Síria. Então Putin estaria relutante em enviar armas para o Irã e o Irã, sem essas armas russas, não teria coragem o suficiente para embarcar numa aventura direta contra Israel. Essa é a visão de Kant Kaufman. Bem, supor que Putin tema Israel não é improvável, porque Israel mostrou a Putin já inúmeras vezes a sua força no Oriente Médio. Como Putin tem grandes interesses na Síria, aliás, esses interesses remontam à era da União Soviética e gasta muito dinheiro para manter o governo de Bashar al-Assad, seria muito complicado, seria muito arriscado ter Israel como inimiga direta na Síria. Israel poderia eventualmente arrasar a Síria em caso de, digamos, em casos de uma batalha existencial. Se Israel estiver numa batalha existencial, sobrará para todos os vizinhos e, claro, sobraria também para a Síria, Líbano e Síria. E isso seria, segundo a lógica aqui de Kant Kaufman, seria realmente perigoso, seria desastroso para a Rússia. Bem, por falar em Rússia, existem rumores de que Vladimir Putin tenha sido retirado ontem do Kremlin por conta de ameaças de um ataque direto à capital Moscou. São só boatos no momento, eu não apurei, não tive nenhuma informação mais precisa sobre isso. Mas o fato é que a Rússia dá sinais, sim, de que tem sentido e muito a reação ucraniana. E aí, bem, aí surgem novas ameaças da explosão da usina de Zaporizhzhia, coisa que já aconteceu em outras vezes no passado. Aliás, toda vez que a Rússia se sente ameaçada, o discurso é: terá guerra e será uma guerra nuclear. Bem, agora não foi diferente. Uma matéria publicada hoje pela INET diz o seguinte: forças russas atearam fogo no local da usina nuclear ocupada pelos russos em Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia.
disse o presidente Volodymyr Zelensky. Os níveis de radiação estavam normais, embora o incêndio fosse visível do território controlado pela Ucrânia. Sim, Zelensky de fato disse que a usina foi atacada, que estava em chamas, mas aí, bem, para acreditar em Zelensky é preciso, digamos, ter muita ingenuidade em relação às informações em tempo de guerra. Mas nesse caso é preciso dar credibilidade porque, sim, foram registradas imagens de grandes colunas de fumaça saindo da usina nuclear de Zaporizhia. E aí diz o INET que uma autoridade local na cidade ucraniana de Nikopol disse que havia rumores de que as forças russas teriam incendiado um grande número de pneus nas torres de resfriamento da usina. Isso foi informado a Reuters. A Rússia alegou que o incêndio foi iniciado por bombardeios próximos. A Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, que tem uma equipe na enorme usina de 6 reatores, disse que seus especialistas viram uma fumaça forte. Desculpem, estou com problema de voz, estou perdendo a voz. Disse que seus especialistas viram uma fumaça forte e escura saindo da área norte da usina após várias explosões. Os agentes da ONU disseram que não houve nenhum impacto relatado na segurança nuclear local. Mas fica a preocupação, não é? Quando colunas de fumaça escura saem de uma usina nuclear, é claro que a preocupação é legítima e aumenta muito, costuma aumentar muito nessa hora. Mas isso, como disse, pode ser apenas uma demonstração de que a Rússia está sentindo a reação ucraniana. Muito bem, eu tenho acompanhado através do X os distúrbios no Reino Unido desde o mês passado, na Inglaterra. O que está acontecendo na Inglaterra é realmente chocante, é de surpreender e muito. Mas eu tenho acompanhado os recortes através do X, como disse, e isso não me dava uma visão de conjunto. Eu precisava de um resumo dos acontecimentos, desde o momento em que os distúrbios começaram. Pois os meus problemas acabaram. O resumo foi publicado hoje no Gatestone Instituto, assinado por Robert Williams. Ele faz um raio-x de toda a situação desde o final do mês passado. E vale muito a pena. É um resumo, claro, um tanto longo, apesar de ser um resumo, porque o relato é muito longo, mas é realmente surpreendente, é de cair o queixo, o que está acontecendo com a Inglaterra. Eu não vou ler o resumo, como disse, é longo, mas deixarei aqui na descrição do vídeo. Logo abaixo aqui a minha belíssima pessoa, você clica em Veja Mais, e lá está então o link para o resumo, intitulado A Grã-Bretanha afunda no autoritarismo, morte à liberdade de expressão. É um resumo muito importante, vale muito a pena para os historiadores. Então, quem tiver curiosidade, clique aqui no link. Eu vou ficando por aqui, estou acompanhando de perto a questão Israel e Irã, e assim que tiver uma nova informação, eu volto. Um feliz e abençoado Dia dos Pais, 8ª do Dia dos Pais, já que eu ontem não dei um feliz Dia dos Pais diretamente, não sei porquê. Aliás, por falar em pai, quero mandar um abraço para 2 pais que eu gosto muito, que eu também esqueci ontem. O meu querido amigo César Tec, o meu irmão lá de Concórdia, e o meu querido amigo, meu irmão Ale Machado, do canal Ale Machado Oficial. Então está aqui, peço desculpas pelo meu esquecimento. Coide velho, né? Coide velho. Até depois, se Deus quiser.